A gente teve uma franqueada agora no último mês, que ela faturou ali na margem de R$700 mil no mês. Nossa. Uou! Falar de seguro, antigamente, né, 10, 20 anos atrás, a gente falava, não quero pensar em morrer. Não é isso, né? Na verdade, a gente pensar no oposto, é pensar no futuro. Claro. Né? Mas eu acho que a gente faz o mais importante, que é atender o cliente de uma forma personalizada, né? Acho que todo mundo quer ser tratado de uma forma especial. Esse podcast aqui é uma iniciativa do Ecossistema Guaquira e tem patrocínio da Soluto, que é um sistema completo de gestão de redes de franquias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Naka, sou sócio do Ecossistema Guaquira. Hoje a gente está aqui com a Prudential, uma marca espetacular. Vamos falar um pouco aqui com a Raquel. Mas primeiro vamos fazer aqui as devidas apresentações, né, Fabi? Vamos fazer aí. As aberturas. É isso aí, vamos aí. Fala, pessoal. Sou a Fabi, sou uma das sócias aqui do Ecossistema Guaquira. Um prazer, Prudential, sucesso, números incríveis. Raquel, conta um pouquinho aí. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Falar da Prudential. A gente já estava falando antes, né? Já estava esquentando os motores. Já fizemos um esquenta, mas estava em off, né? Mas vamos lá, recapitular. A gente atualiza todo mundo. Bem, eu brinco que eu estou como gerente de franquia e consultoria da Prudential há 6 anos. Eu costumo brincar que eu fiz o caminho inverso. Eu primeiro tive uma franquia durante 14 anos, mas como eu fui apaixonada, eu sempre fui apaixonada pelo negócio, eu vim pro lado de dentro de casa. Você já foi franqueada. Exatamente. Que legal. Aliás, pode falar mal e pode falar bem. Podemos. Tem as duas visões. Exatamente. Isso é legal. É de você calçar o sapato mesmo, né? E trabalhar para melhorar sempre o ambiente. A gente tem muito disso na nossa rede de franqueados que mudaram, né? Não de lado, mas na verdade vieram para o outro lado para ajudar a rede a evoluir. E acho que está dando certo, né? A gente está no Brasil como rede já de franquia desde 2004. No Brasil especificamente há 26 anos, no mundo há 150, então é uma marca muito forte, dá pra gente falar, tem muita história para contar. 150 anos. Uau! Incrível, né? Incrível. Então, a nossa estratégia de vir para o Brasil foi trabalhar de uma forma diferenciada, trabalhar educando o brasileiro em relação à consciência de seguro, né? E eu acho que a gente começou muito bem esse trabalho aí, esses 20 anos, assim, muito bem trabalhados. A gente começou a ensinar o cliente a como comprar um seguro, o que ele precisa. Óbvio, né? O mercado mudou, o mundo evoluiu, a gente tem várias questões aí históricas que mudaram, que fizeram a gente ter uma consciência diferente de seguro. Mas eu costumo falar que a gente ajudou um pouquinho aí nessa evolução. E virou uma referência, né? Virou uma referência. Virou uma referência, mas eu acho que a gente faz o mais importante, que é atender o cliente de uma forma personalizada, né? Acho que todo mundo quer ser tratado de uma forma especial, né? Eu sou cliente e eu vejo que é o investimento. Eu acho que é a mesma linha de você entender o cliente, você vai investir num seguro, como é que é o daqui para frente? É uma programação para o futuro. Eu acho que esse detalhezinho na hora do atendimento faz muita diferença. Muito. Porque não é você só, desculpa a palavra, mas cuspir um pacote. Uhum. É você entender o histórico, o que você quer daqui pra frente. E aí você acaba entendendo por que você quer investir no seguro. É isso. Acho que você falou muito bem, Fabi. Você entendeu, o seu Life Planner fez um excelente trabalho. Tá vendo? Eu fui o cliente impactado. É isso aí. É pra gente, é isso que a gente trabalha. Falar de seguro, antigamente, né, 10, 20 anos atrás, a gente falava, não quero pensar em morrer. Não é isso, né? Na verdade, a gente pensar no oposto, é pensar no futuro. Claro. Né? Então, a gente conseguiu ajudar, acho que nessa conscientização e, de uma certa forma, o mercado todo evolui, né? Quando o mercado está evoluindo, todo mundo cresce. Então, o nosso trabalho, nosso diferencial é realmente esse atendimento customizado. Você, Fabi, tem um seguro totalmente diferente do Naka, diferente do meu, porque cada um tem uma vida diferente e tem opiniões diferentes sobre o futuro, né? É bem nessa linha. Eu acho que, até mergulhando já no modelo de negócio de vocês, eu acho que a grande sacada é exatamente essa mentoria que vocês fazem, né? Essa curadoria, digamos assim, de entender exatamente o momento que ali a persona tá e para onde ela quer chegar e tudo mais, e que porte de investimento em si ela vai aportar e tudo mais. Eu acho que isso faz total sentido, né? Sim, e eu acho que você falou de um ponto importante, né? É um investimento no sentido da gente investir na nossa vida, mas é um seguro, né? E a gente não tem que ter
vergonha de falar do que a gente quer comprar um seguro. E é importante comprar um seguro. A gente não tem que mascarar isso, né? A diferença é que a gente vai falar de um seguro em vida, né? Que vai proteger um sonho. Então, esse é o ponto, né? E sim, a nossa estratégia no Brasil, ela até tem um modelo inspirado no modelo oriental, né? De pensar numa venda customizada e no acompanhamento. Então, o nosso franqueado, ele começa a acompanhar um cliente quando ele é recém-casado, né? Os filhos nascendo, depois o filho na fase da adolescência, depois já pensando, né, diminuir o ritmo de trabalho. Então, você faz uma solução que ela vai mudando conforme o cliente precisa, né? Mas, para isso, a gente tem um excelente investimento em treinamento e desenvolvimento, né? E a gente fala, aí a gente entra um pouquinho no franqueado, né? Mas como que a gente faz isso, né? Primeiro, acho que o grande diferencial é o modelo, né? É um modelo que eu costumo falar que a gente conseguiu manter a qualidade do modelo japonês, né? E não mudou o que era importante, que é a essência. Lógico, a gente tem a digitalização, a gente teve pandemia, né? Que também ajudou a criar uma consciência maior nas pessoas, né? Então, também, né, é uma coisa muito triste, foi uma situação muito triste que a gente passou, mas ajudou a criar uma consciência de importância. E esse modelo da gente se manter fiel a ele foi super importante. Então, o treinamento e o suporte em relação a treinamento é prioridade para a gente. E vocês nem me perguntaram, mas acho que a gente tem um outro pilar muito importante, que a gente tem que trabalhar com Masters franquias no nosso modelo de franquia. Como é que é isso? O que acontece? O Master Franquia, ele é responsável pela expansão, né? Então, ele ajuda a trazer novos investidores, novos empresários para a rede, e ele também ajuda muito no acompanhamento e treinamento, né? Então, eles são do franqueado. Porque uma coisa é eu treinar no ambiente, né, numa salinha, treinar o método. Outra coisa é a gente ir para o cliente, entender cada especificidade, né? Cada pessoa é única. Então, a gente tem um master franqueado, tipo um coach do lado, ajudando a sair de uma reunião e falar, olha, o que você acha disso? É super importante. É super importante. Então, até para o investidor entender o teu modelo de negócio. Hoje você tem quantas franquias no Brasil? Você está falando que é uma marca de 150 anos. Exatamente. De origem americana, perfeito. Isso, com forte pilar japonês. Aí chega no Brasil e está há quantos anos? A gente está no Brasil desde 98. Mas o modelo de franquia começou em 2004. Isso. E a gente veio evoluindo. Hoje a gente tem 2030 franquias na rede. Sendo que 230 são masters franqueados. Então, eles foram responsáveis pela expansão para chegar nesses 2030 e também fazem o acompanhamento e desenvolvimento. Cada master é responsável por uma região? Não, por um grupo de franqueados. A gente tem hoje 39 escritórios que funcionam da seguinte forma, são pontos de apoio. Então, o grupo de masters pode usar qualquer estrutura, né? São estruturas da seguradora, da franqueadora, mas cada master pode utilizar. É lógico que se eu moro em São Bernardo do Campo, eu vou possivelmente utilizar o ponto de apoio, né, de São Bernardo do Campo. Mas se eu sou um franqueado de Fortaleza e eu quero usar o escritório, o ponto de apoio de São Bernardo, posso. Ele paga taxa de royalties, né, para isso. Mas o que é comum é o master franqueado, na verdade, ele trabalha na expansão. Então, ele vai procurar, ou ofertar novas franquias para novos investidores, e para estas novas franquias, ele dá um suporte diferenciado. E o corretor franqueado, ele paga a consultoria, né, paga os royalties para receber a consultoria da Master Franquia. Legal. Né? E aí, a Master Franquia também, na verdade, a gente tem 2 níveis de Master Franquias, A e B. E um dá suporte ao outro, né, na expansão. Na verdade, quem paga os royalties para a franqueadora é o Master Franqueado A, com quem a gente tem contrato direto. Né? Os demais são uma sub-franquia. Tá? Mas acho que o que a gente tem eu falo que a figura do master é muito importante para ajudar no desenvolvimento do franqueado. De uma certa forma, quando a gente procura franquia, né, a gente está fugindo um pouco do risco. Né? A gente quer mais... Expectativa é essa. Exatamente. Mais chance de sucesso, né? Menos chance de fechar o negócio. Tem um carinho ali. Exatamente. Então, o Master Franqueado, ele já teve uma franquia de corretora franqueada. Ele já calçou os sapatos ali. Calçou o sapato, exatamente, Fabi. Igual a sua história. Exatamente. E aí, por isso, ele consegue ajudar muito mais, né? Ele tá ali do lado, mão dada com o franqueado, e chega uma hora que o franqueado está super independente, e aí ele continua com suporte, sim, e aí o Master Franqueado se desenvolve para cada vez, né, ajudar a traçar mais planos de ação mais eficientes. Mas o corretor franqueado é a nossa estrela. E no plano de expansão de vocês, a abertura de novos Masters? Sim. Sim, a gente está com um grupo bom ali no forno, prestes a assinar contrato. A gente vai ter abertura de mais 10 novos pontos de apoio, novas Masters Franquias As. A gente está com um grupo total de 59 novos Masters agora para esse ano. Esse Master, Raquel, ele sai de dentro da rede atual ou
um entrante, digamos assim, ele pode se beneficiar disso? Ele pode concorrer? Como é que funciona? Pode sim. Claro, eu vejo que vocês trabalham muito com aquela persona, né? Que tem o foco e tal. Ele pode sim, mas acontece que a gente entende que se ele já, como você falou, calçou o sapato de corretor franqueado, ele tem mais chance de sucesso. Mas ele pode, não tem problema nenhum quanto a isso. Hoje na rede a gente tem alguns casos de masters que entraram, né, não passaram diretamente pela posição da modalidade de corretor franqueado, mas a gente acha que é mais fácil quando a gente já passou pela experiência, até para agregar, para ter mais chance de sucesso de corretor. E essa rampagem, ela é um pouco mais curta, né? Ele já vem ali entendendo o produto, entendendo cultura, entendendo até sistema. Entrega. É a cultura, né, da empresa, também, da rede também. Então, assim, vamos pensar que o franqueado, falando um pouco de franqueado que está olhando para a rede, né, o que eu precisaria, assim, mas eu não entendo nada de produto, de seguro, né, realmente é complexo, né, então o nosso treinamento começa com isso, com produto, ele tira uma habilitação, né, para comercializar seguro, que são os órgãos regulamentadores que exigem. A partir daí, ele vem para o nosso ecossistema para aprender dos nossos produtos, das nossas técnicas de venda. Então, eu costumo brincar que o primeiro mês ali, ele tem um conhecimento, uma aprendizagem de uma MBA, né? Super intenso, né? E a partir daí, esse desenvolvimento, o master, a partir do segundo mês, ele começa a tocar isso. A gente fala que o nosso franqueado, ele está pronto, chegando perto da maturidade com 2 anos. Né? Porque é muito conhecimento, né? Muito que ele tem que agregar. Porque a gente vai falar de seguro, mas naturalmente o cliente vai ter outras dúvidas que vão ali permear. Eu imagino que inúmeras, né, Fabi? Inúmeras. E aí também a base para ele poder responder, para ele poder ali estar auxiliando os subfranqueados, precisa ter, né? Precisa, exatamente. Senão ele vai recorrer a vocês a todo tempo. Exatamente. Então, às vezes não faz sentido. Tudo bem que tem gente que tem ali uma bagagem, que tem um aprendizado muito rápido. Mas você tá ali na base, até vira assim um ponto, eu quero ser aquele. Uhum. Acho que ele tem ali, ele olha pra cima assim, eu quero ser esse cara. É uma escalabilidade, né? Ele consegue ter uma escala, né? Então, olha, eu quero ter uma outra modalidade e eu quero multiplicar tudo que eu absorvi, né? Que tem um impacto maior. Acho que é isso, né? Porque se a gente tem um corretor franqueado médio, ele tem 400 clientes na carteira, né? Ele chega, ele tem, aí muitos franqueados já têm prepostos, tem assistentes, secretários, então ele tem tudo isso. A gente tem um ecossistema ao redor da nossa rede também que dá suporte nisso. Mas chega um limite, né? Ele não vai conseguir pode não conseguir atender tão bem os clientes. Ele falou, então eu quero ter escalabilidade, eu vou trazer novos investidores, treiná-los para a gente conseguir ampliar, né? A gente conta muito com isso, a nossa rede cresce muito bem por conta disso. A gente fala que a gente tem que ter velocidade, mas tem que ter padrão. Raquel, vamos falar um pouco agora da persona do franqueado? Como é que vocês buscam esse franqueado? O que ele precisa ter ali de know-how? Como é que vocês olham os skills? Excelente pergunta. Bem, a nossa rede de franqueados ela é interessante, porque eu tenho desde ex-veterinários até ex-dentistas, ex-médicos, nós temos também. Uau. Então, é interessante, porque o que faria esses profissionais bem-sucedidos, né, mudar? Óbvio, a gente tem alguns pilares, assim, acho que primeiro, você tem um retorno financeiro super atrativo, você tem um propósito muito bacana por trás, porque quando a gente fala de seguro, a gente está falando de proteger famílias, né? Então, tem até um cunho social ali de fazer girar a economia. Tem uma marca. Uma marca super forte. Mas a persona, a pessoa, de uma forma, ela está procurando algo a mais. Que, de repente, um formato, se ele tiver uma posição CLT, ele não consegue ter aquilo num formato CLT com aquela rapidez. Então, você consegue ter domínio maior. Então, óbvio, o empresário, ele busca algo além do formato CLT. Né? Então, um grande percentual da nossa rede veio desse formato, né? Desse modelo de trabalho, e que, de repente, estavam insatisfeitos. Poxa, eu entrego mais do que os outros, mas eu tenho um limite. Né? Eu entrego mais, mas eu tenho uma dificuldade de crescimento. Né? Eu falo que ele quer realizar um sonho, porque se você faz uma mudança dessa, se você resolve empreender, você tem um sonho. Né? Não é para fazer a mesma coisa, tem um sonho. Então, primeiro item é esse, que sonho que você tem para você e para sua família. Então, é aquele que tem um teto e, de repente, ele vai olhar para ser empresário, buscar algo sem limite, mas ele quer correr menos risco, então ele busca uma franquia. Né? Em relação à característica, assim, a gente busca muito mais o capital humano do que, de fato, habilidades técnicas. Porque a parte de seguro a gente ensina. A parte de comercializar, a gente também é muito bom em passar esse know-how.
né? Aliás, é o nosso negócio, é passagem de know-how, né? Mas a capacidade humana de gostar de pessoas, você tem que gostar de gente. Primeiro item é gostar de gente, né? Seja ele veio da odontologia, da medicina, veio do formato CLT, tem que gostar de gente, porque você vai conviver com gente a vida inteira e você tem que realmente querer o melhor para o outro, né? Então, acho que isso é o que eles têm em comum, a rede toda, né, de entender esse outro lado. E, óbvio, eles vão buscar os objetivos deles, financeiros, e o que a gente pode entregar, né, para esse novo franqueado. Óbvio, além do passagem de know-how, de ser o melhor da referência em termos de produto, ser muito bom realmente na parte comercial, de acompanhamento. Temos um suporte, né, já falei do papel da Master, mas a gente tem um suporte da franqueadora, tem uma área de consultoria, de franquia excelente, tem uma plataforma e tecnologia também. Muitos núcleos, né? Muitos núcleos. A gente está no Brasil inteiro, né? A gente já está hoje com 39 pontos de apoio. O formato digital, a pandemia nos ajudou também nisso, então a digitalização nos ajuda muito. A gente tem um back-office excelente. Você tem uma ideia em termos de pagamento de benefícios, já que a gente está falando de promessa, né? Porque quando eu vendo um seguro, eu estou vendendo uma promessa, né? O pagamento de benefício a gente faz hoje em menos de 5 dias úteis. Então, a gente trabalha para diminuir cada vez mais esse... É muito rápido, é muito rápido. É porque, às vezes, é uma necessidade naquele momento que acontece. Exatamente. Ninguém espera usar o seguro. Tudo bem que tem outras modalidades. Sim, sim. Mas, assim, se você ficar se preocupando com o tempo que você vai receber num momento que não é o ideal... Sim. Assim, é meio que desumano, né? É um diferencial realmente nosso e a gente trabalha sempre para reduzir cada vez mais. Mas por que a gente consegue isso? Porque lá no início da comercialização foi bem feito. Então, por isso eu falo, a gente tem que ter pessoas boas, né, no papel, nessa modalidade de corretor franqueado. Né? Legal. É interessante esse ponto de vista da persona, né? É menos habilidade técnica e mais humana. Acho que fica até mais fácil a pessoa do outro lado que está assistindo entender e, acho que eu consigo, dentro da minha característica, eu tenho esses skills, me conectar com essa marca, né? Sim, é isso. E aí, falando um pouco de investimentos, Raquel, como é que funciona hoje para um investidor ele se interessar mais, entender as modelagens? Como é que isso acontece? Perfeito. Quais são os ranges de investimento? Olha, investimento, eu considero um investimento muito baixo, perto do que ele consegue de alavancagem financeira. Hoje a gente sugere, a taxa de investimento a TIF é de R$30 mil, a gente sugere ele ter pelo menos 45 mil para o capital inicial. Hoje o payback a gente fala de 3 a 4 meses. Porque o que acontece, né? O comissionamento desse franqueado, ele é recorrente. Então, todo mês, aquilo, conforme ele comercializa, ele vai acumulando. Além disso, no início da operação, a gente tem o que a gente chama de eu falo que é como se fosse um investidor anjo, né? A gente tem um comissionamento em cima do que ele comercializa. Então, a gente investe nesse franqueado nos primeiros 2 anos. Óbvio, ele colocando, tendo o empenho dele, tendo um número X de comercialização, a gente investe. Então, por isso que a gente fala de um payback de 3 a 4 meses. Além do que, ele não tem que tem uma série de investimentos de outras franquias. Caramba, curto. Curtíssimo. Payback mesmo, não break-even. Não, porque imagina o seguinte, ele não tem que investir numa loja, numa estrutura, ele não tem funcionário, né? Então, assim, ele não tem, imagina um investimento de uma loja, eu tenho que alugar um ponto, eu tenho que ter arquitetura, eu tenho que fazer processo de seleção, eu tenho que treinar. Não. O investimento é todo nele, né? É uma home base, né? É uma home base, mas a gente tem os pontos de apoio de suporte. Exatamente, tem os Quando ele pontos de precisa apoio. receber um cliente, ele vai até um ponto de apoio. E até para receber treinamentos, é importante que ele esteja ali. Eu costumo falar que como a gente tem excelentes pessoas, né? O capital humano é excelente, quando a gente junta todos esses franqueados em treinamento, o resultado é muito maior, né? O crescimento é exponencial. E é total responsabilidade do franqueado também. Ele tá ali pro jogo. Exatamente. Porque a gente tá falando de payback de 3, 4 meses, se trabalhar. Exatamente. Não é braço cruzado. Não vai cair do céu, gente. Muito não é trabalho. assim. É muito trabalho como todo negócio, gente. Se você vai abrir uma franquia de alimentação, por exemplo. Claro, você tem que vender tá pro X jogo. hambúrguer por dia. Só que para vender o X hambúrguer, você tem que ter ido comprar material, você tem que treinar. Então é a mesma coisa. Muito trabalho duríssimo ali, a gente fala os primeiros 2 anos. Mas, né, e usando a nossa técnica, né? A gente fala, confia nos números, né? Atividade você confia. Você não controla o resultado, mas você controla a atividade. Confia nos números e vamos trabalhar na lei das médias, que você vai encontrar um número de pessoas que vão ser conscientizados em relação ao seguro. Sim. É um modelo que funciona. E ali,
obviamente a gente está falando de um produto muito peculiar ali e tal. Como é que é esse dia a dia desse franqueado? A gente fala assim, pô, eu tenho um networking, então eu vou trabalhar a minha base, né? E aí, obviamente, vocês já estudaram isso com esse novo franqueado. Como é que é o dia a dia dele, assim? Quando vocês falam, pô, eu tenho que... Até usando o exemplo da analogia do hambúrguer, preciso vender 50 hambúrgueres por dia. E como é que é esse tracionamento, esse ramp-up inicial? Boa pergunta. Bem, a agenda ele que cuida, ele administra essa agenda. Sim. É lógico que a gente tem uma sugestão forte em relação a isso. A gente tem uma agenda, né, que a gente sugere que ele preenche essa agenda com 3, 4, 5 visitas, dependendo do objetivo dele como empresário, né? A gente tem a lei das médias, então você vai marcar com 5 reuniões, mas não vão acontecer as 5, a gente vai acontecer de 3. Funil de vendas total. Exato, funil de vendas total. De 3 a 4 acontecem, dessas pessoas que você conversou durante a semana, um número, e a gente faz esse processo sempre em 2 etapas, porque como é consultível, eu tenho que ir até a sua casa, ou fazer uma reunião com você, levantar suas despesas, as suas preocupações, esse profissional, esse empresário, ele volta para o escritório, ou né, no online, ele desenvolve uma solução e aí ele faz a segunda etapa de venda. Então, a gente sugere que ele termine a semana com primeiras reuniões e comece a outra semana com as reuniões de fechamento. Fechamento, legal. Né? Porque ele começou a semana de fechamento, ele já evoluiu, já fechou o que tinha que fechar de contratos e ele está super feliz, com uma energia boa, ele vai falar com novas pessoas para apresentar o negócio. O processo não tem erro, né? Não tem. É só você confiar no processo. É só confiar no processo. Ainda de 150 anos, né? Exatamente, é só confiar no processo. Mas eu acho que é o desafio de qualquer franqueadora, né? E às vezes você vai ter um franqueado que vai querer questionar um pouquinho, e aí o master está ali para orientar, para ter a confiança. É isso, você tem que confiar na marca e no modelo, né? Acho que também toda franqueadora passa por isso. E eu brinco, né? Não faz sentido você pagar um royalty se você não vai usar o modelo. Né? Eu falo que é igual ter um condomínio que você não usa piscina, não usa quadra de tênis. Fica caro. Fica caro, exatamente. Agora, se você usa, vale a pena o custo-benefício. Verdade. Falando um pouco, Raquel, agora de modelagem de negócios e tal, você falou aí um investimento de 45 mil nessa faixa e tal, né? Para ele rentabilizar esse negócio, imagino que vocês têm que buscar ali as métricas e tudo, né? Falando nesse aspecto, como é que vocês dão um suporte para ele? Assim, pô, toda franqueadora sempre fala, pô, compre a minha franquia que eu te dou suporte total. Master, né? Como é que é isso pro Quais são os itens ali? Né? Perfeito, o que você oferece assim para o investidor falar, cara, gostei, vou pesquisar. Legal. Acho que a primeira etapa, esse treinamento inicial de um mês, que ele é dividido... Um mês. Uau. Total, e acho que poderia ser mais, tá? Poderia ser mais. Esse primeiro um mês, ele não comercializa, ele está em treinamento com a franqueadora e com a master, aprendendo de tudo. Esse é o que eu brinquei, que ele parece que é quase um MBA. E aí depois a gente tem treinamentos semanais, todas as segundas para compartilhamento de boas práticas e quinta-feira treinamento técnico até o 2º ano. Na verdade, os 2 primeiros anos. Tá? Além disso, a gente tem reciclagens com a nossa área de treinamento de 6 em 6 meses. Tá? Além disso, esse é o primeiro suporte na parte de formação e treinamento. Tá? Tecnologia, acho que não pode deixar de ser, né? A gente tem um processo de suporte em termos de tecnologia. A emissão de uma policy, ela é feita quase online, quase da mesma hora que você faz a comercialização, se ela não tiver risco. Então, é um suporte também, né? O nosso back-office, que eu falei da parte de pagamento de benefício, é muito eficiente. Então, é suporte também, porque afinal de contas você está entregando um contrato, você quer que ele seja cumprido. Como franquia, a gente também tem a área de a consultoria, que faz um acompanhamento voltado mais para as masters, porque as masters conseguem escalar. Então, a gente tem uma equipe de consultoria que tem reuniões organizadas para falar de key drives, indicadores importantes. Tem a área de negócio também que dá direcionamento. Então, e do outro aspecto, a gente tem uma marca forte, que também é suporte, porque a partir do momento que a franqueadora investe na marca dela, por exemplo, no Rock in Rio, ou patrocinando uma esportista, a gente está colocando a marca em evidência, né? É diferente de há 20 anos atrás, né? Eram outros tempos, não fazia sentido esse investimento. Tinha muito offline. Muito offline, exatamente. Então, isso ajuda, né? Quando você tem uma marca forte que passa um peso importante, isso, de uma certa forma, ajuda também no negócio. Se a gente hoje eu chego e conversar, já tenho cliente, sou cliente, isso é muito legal, isso ajuda. E, de uma certa forma, eu falo, a rede, ela... Lógico, né? Precisa do suporte, tem que ter, mas a rede, ela se ajuda. Se a rede toda cuida do negócio bem feito,
né? É mais fácil quando eu chego num novo, né? Um franqueado chega num novo cliente e ele, mas eu ouvi bem, eu tenho boas referências. Né? Então, acho que a gente tem, em termos de suporte, consegue prestar um excelente atendimento para o franqueado. Perfeito, bastante mesmo. Cobre todas as frentes aí, né? Para ele poder performar, né? E acho que a gente sempre vai estar evoluindo, né? A única certeza é a mudança. Então, a gente vai ter que estar sempre evoluindo. Por exemplo, hoje um foco muito grande da consultoria é a parte de presença digital. Porque eu costumo falar que a gente tem o marketing institucional, né? Mas os franqueados, eles conseguem chegar mais no detalhe. Mais, né? Se é um franqueado que é mais especializado em dentista, ele vai conseguir falar mais a linguagem daquele dentista. Verdade. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma plataforma que o franqueado acessa e ele escolhe os conteúdos que ele vai querer utilizar na rede social. Né? Eu não quero usar essa plataforma. Ok, a gente tem um manual, ele atendendo, ele tem uma autonomia com responsabilidade, né? Porque é uma grande marca, mas a gente prefere trabalhar com uma autonomia com responsabilidade do que segurar tanto. Não dá mais pra gente, né, ficar limitando o franqueado. É o negócio dele, ele tem que expandir. A gente dá as ferramentas e ele usa. Então, Legal, acho que é mais um diferencial. Ô, Raquel, falando um pouco de resultado financeiro, conta pra gente um pouco, assim, né, Fabi? Você ficou interessado, né? Acho que... Quanto em média, não precisa ser número exato. Eu vou falar, mas sem problema nenhum. Como é que performa uma unidade franqueada, ranges de faturamento, receita bruta? Olha, e qual o ticket médio? Boa, ticket médio de deixa eu ver se eu vou falar primeiro do faturamento médio. Isso. Hoje a nossa rede fatura em média R$28 mil. Tá. Média. E a gente tem um custo operacional baixo. Sem dúvida. Né? Então, eu vou falar ali de impostos, né? Royalties de 4%, mas tem um limite ali, né? Do que ele paga tem um limite de R$5 mil de royalties. Tá. Ele é 4%? É 4%. 4% mas com um teto. Com teto. Um teto, exatamente. Vou falar de um número bem interessante. A gente teve uma franqueada agora no último mês, que ela faturou ali na margem de R$700 mil no mês. Nossa. Uou! Ela é bem diferenciada. É muito network na vida, né? É muito network. E não é só ela, assim, não é só os 10% que tem isso, não. A gente tem faturamentos muito significativos, porque o seguro está sendo visto de um aspecto muito maior. A gente fala de sucessão, a gente fala de muitas vertentes aí. Mas vamos falar da curva ali, da média, 28 mil, 28. Né? Então, se a gente falar que um custo de 15%, 20%, tá fácil de fazer a conta, né? Acho que é nessa linha. Ticket médio, a gente está com ticket médio do Brasil hoje de R$600. Tá? Óbvio, um cliente... E tudo varia, né? Se ele é bem jovenzinho, o seguro fica muito mais barato. Então, sem a partir dúvida. de R$200. E aí, daí para cima, eu falo assim, qual o público, Raquel? Né? O público é quem se preocupa com a família. Primeiro aí. A persona é essa. Porque o pai se preocupa com o bebezinho que está ali nascendo. Exatamente. Você tem o pessoal mais velho. Você tem uma preocupação tem uma pessoa que está envelhecendo. Onde que eu vou? Tem a questão da profissão também. Tem N. É isso. Tem variáveis e variáveis. É isso aí, várias variáveis. Mas a gente consegue, e também um diferencial, que pra você ter uma ideia, no último ano a gente lançou 13 produtos novos. Então, eu ia perguntar isso. Como é que se inova? Eu tenho essa dúvida mesmo. Quais são os produtos, assim? Como é que isso acontece? Bacana. Eu vou dar um exemplo. Eu mesmo aumentei minha apólice, né? Porque eu não tinha, por exemplo, uma cobertura nova que chama quebra de ossos, né? Então, assim, eu quebrei o braço, sei lá, fazendo alguma coisa, caí, né? Então, você tem uma cobertura que, sei lá, paga R$100 mil, independente do impacto disso, né, meu trabalho na minha vida financeira, né? Então, esse é um seguro super jovem, super novo. A gente tem seguros que a gente paga muito, que é, por exemplo, de câncer de mama. A gente está falando aqui de o mês de março, mês das mulheres, é um seguro que a gente paga muito. Olha. Diagnóstico de câncer de mama, depois diagnóstico de câncer de tireoide. Então, assim, impactando ou não, você teve o diagnóstico e está dentro das condições gerais, a gente paga. Então, assim, na verdade, a gente fala é uma morte financeira. Naquele período, atrapalhou. Mas depois a vida vai continuar, né? E a gente não quer deixar um buraco financeiro. Então, a gente está falando, por exemplo, uma pessoa, imagina um médico que teve que ficar internado um tempo maior, teve uma internação e ficou um dentista. Ele parou de gerar renda? Parou. Né? Ok, depois de 10 dias ele volta, mas ficou um buraco ali. E ele teria uma reserva, por exemplo, ele tem uma reserva, mas a reserva não é para isso. O seguro está aí para proteger a reserva. Né? Então, a gente fala muito mais de seguro em vida do que em seguro de morte. Acho que a gente sempre olha assim, seguro de morte, que tem um valor elevado e tudo mais, você vai pagar a perder de vista. Mas essas vertentes que você está apresentando agora, acho que
a gente não conhece. A gente, consumidor, não conhece. E eu desconhecia, Sim, sinceramente. sim. Mas é porque, assim, antigamente, vamos falar lá atrás, não é da nossa época, tá? Mas há mais de 20 nossos pais. Exatamente, eles tinham pouca opção. Né? Eles tinham pouca opção. Na verdade, a gente começa a falar de seguro no Brasil desde 94, quando a gente começou a controlar a inflação. Antes disso, não dava para você falar de uma apólice, você não tinha um índice que conectasse com isso e garantisse o poder. Porque aquilo, lembra aquela... Não sei se vocês lembram de uma fase da inflação galopante, né? Então não dava para falar de... Marca lembra. Não, gente. O que é isso? Eu ouvi falar também. Ouvi falar. Da época dos nossos pais. Exatamente. Então, assim, naquela época você quase não falava de apólices de seguro. Então, a partir de 94, a gente começou a falar disso, e aí vieram os produtos mais simples, só de morte, né? E depois eles foram evoluindo. Então, por isso que a gente hoje tem muitos produtos. A gente, como eu falei, a gente lançou 13 nesse último ano e precisamos continuar, porque o mercado está vindo muito rápido e a gente não evolui mais de uma forma tão devagar, né? A gente tem conexão e informação para tudo, então a gente tem que evoluir mais rápido. Não, e pegando o gancho, por isso que 1 mês de treinamento. Por isso que se for 13 novos produtos. Sim. E aí, esse treinamento do que já tínhamos com o que temos, exatamente. Mais sistema, mais cultura, mais processo, o que justifica. Exatamente, até pouco. 1 mês pode ser pouco. Exatamente, é isso. Que justifica. E essa conscientização das camadas ou das classes sociais, ela tem migrado? Como é que tem sido essa conscientização? Tem aumentado. Hoje, se a gente for falar, a gente tem 15% da população tem algum tipo de seguro de vida, tanto em grupo ou individual, tá? Tem aumentado muito, né? Antes a gente falava disso, menos de 5% da população. Eu acho que é natural. Primeiro, a gente tem várias gerações aí hoje no mercado, né? A gente tem desde Baby Boomer, X, a gente já tem a geração Z entrando. As gerações mais novas, elas absorvem seguro muito mais facilmente do que as gerações um pouco mais, né, acima dos 40, assim. Apesar de que hoje a nossa idade média está entre 38 e 40 como cliente, mas as gerações mais novas estão puxando isso para baixo. Então, a geração mais nova já vem com esse... Já vem, né? Já vem. Esse DNA. Então, por isso, tem aumentado realmente o nosso... Né, a gente está ampliando, né, os clientes. E também, de uma certa forma, a população vai evoluindo financeiramente e vai conseguindo se preocupar com isso. Porque também, para você colocar essa despesa no orçamento de uma família, ela tem que ser possível de ser colocada. A gente não pode, o seguro não vai poder brigar, eu falo, com a conta de luz ou o supermercado. Então, a partir do momento que ele está organizado financeiramente, por isso a gente entende que é super importante a gente ajudar nessa educação, né, financeira, e a gente tem outros tripés, mas a gente tem que ajudar a população e melhorar para eles conseguirem acessar seguros e ferramentas de proteção. Né? Para você ter uma ideia, a gente tem um programa que chama Fully, que ele trabalha 3 pilares, né? Educação financeira, saúde financeira, mental e física. Então, que interessante, porque é necessário esses 3 itens para você comprar um seguro. Não é o dinheiro que compra seguro, é a saúde. E aí o franqueado usa essa ferramenta exatamente para ancorar também ajudar a solução que ele vai propor. Também. Então, por exemplo, a gente tem clientes que tem clientes, não, eu tenho que ir para academia no sábado à tarde porque eu não bati a minha meta da semana. Isso é muito legal. Então, a gente ajuda em outros aspectos, né? Não é só o seguro. O seguro tem vários fatores ali envolvidos. Verdade. E, Raquel, falando um pouco assim de... como é que vocês estão enxergando ali agora a franqueadora para os próximos passos? Como é que vocês estão enxergando o Brasil, o momento? Como é que está isso na cabeça de vocês? Olha, até para o investidor assim, olhar e falar, pô, a marca vai crescer numa taxa X ao ano. Como é que está o plano de expansão? A gente tem um plano de expansão bem robusto para esse ano mesmo. Olha a oportunidade. Bem robusto. A gente está expandindo para novas praças, então a gente está indo... Nordeste, a gente está investindo muito. Né? O Nordeste está indo muito bem, a gente já está em Recife, Fortaleza, e acabamos de abrir pontos de escritórios em João Pessoa, Natal, e a gente tem uma modalidade nova que a gente chama de EA, que são escritórios menores, mas que a gente consegue atingir novas praças, por exemplo, cidades importantes, mas não tão grandes, como Petrolina, outras praças a gente está chegando, a gente está indo para Manaus, então nosso plano de expansão é grande, a gente expande através de Masters franquias, né, e hoje a gente está com um grupo ali prestes a fazer essa mudança de modalidade de 59 Masters franquias. Nossa! Então imagina que todas elas vão ter um objetivo de expandir pelo menos no ano 5, né, comercializar novas 5 franquias. Então, a conta está fácil. Então, a gente vai expandir para novas praças. E o investimento prioritário realmente continua em evoluir para o corretor franqueado.
né? Ele é quem faz o negócio virar, quem aumenta a nossa percepção de valor para o cliente. Então, o plano de expansão é grande, a gente vai estar na ABF esse ano também, quem estiver lá também pode nos visitar. A gente tem os nossos canais, seja um franqueado, né? Se você entra em contato, faz a sua inscrição ali, a gente rapidamente direciona para o Master Franqueado fazer contato. Então, legal. Temos esses canais. A gente tem 2 forças, a de Master e também temos o canal Seja o Franqueado. A de Master sempre evolui melhor, tá? Porque é natural, você tem um franqueado feliz, satisfeito, ele naturalmente recomenda, como as outras redes, né? A recomendação, a expansão, a melhor forma é a recomendação de outro franqueado. E por que o cara, assim, o investidor, ele compraria a tua marca? Tá. Ele seria um elegível para ser franqueado e não de um outro modelo de negócio, do franchising ou um player seu, por exemplo? Tá. Eu adoro, primeiro, falar de franchise. Eu adoro o modelo de franquia. Eu acho incrível, né? Acho que é uma... Sou apaixonada. Eu brinco. Meu marido, inclusive, é do mercado de franchise também, de uma outra rede. Então, a gente em casa, a gente só fala de franquia, né? Então, eu adoro, eu sou suspeita. Mas eu acho que a primeira coisa, se você quer mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, né? Conquistar sonhos. Propósito mesmo. Propósito, ao mesmo tempo que você... para você e para o outro, né? Porque você comercializa algo muito importante, né? Que tem uma relevância para a vida das pessoas. Então, acho que esse é um grande propósito, né? De você impactar a sua vida e a vida da sua família, impactando a vida dos outros, né? Além disso, vamos falar de uma marca super forte, super sólida, com 150 anos, que não vai arriscar a marca dela, né? Para não ter sucesso. Então, acho que esse é o grande diferencial em relação a outras franquias. A outros players, eu reforço a mesma coisa. A estrutura que a gente tem no Brasil, costumo falar que a gente é copiado, né? Então, você escolhe onde você vai querer estar. Líder, né? Você vai querer ser a referência ou você vai querer ter sempre falando do outro? Eu prefiro estar na referência. É como se fosse a Ferrari. Então, eu prefiro sempre estar na Ferrari, né? Melhor, Tem né? aquela frase, ser voz ou ser eco? Exatamente. É que isso. você prefere? Então, a gente traz a tendência e a gente ajudou bastante a mudar a cultura. Sem falar, não estou falando mal de ninguém da concorrência, mas é isso. E é isso. Quando você tem uma referência, você é a referência, é diferente de você ter sempre uma outra referência, né? Então, a gente é referência nisso. Legal. Bom, a gente está chegando aqui à fase final do episódio de hoje. Raquel, o que você traria, uma mensagem final ali para o investidor que está buscando uma oportunidade, está pesquisando várias marcas, segmentos? Qual seria a dica de ouro? A minha dica de ouro é a seguinte: às vezes eu tenho um empresário que tem um capital significativo para colocar numa rede, né, numa marca. Pesquisa, porque é importante, você vai pegar um valor que é super significativo, que é a sua vida, você juntou anos para colocar isso, pesquisa verdadeiramente. Não vai no embalo, eu vou só nesse segmento porque todo mundo vai utilizar, ou nesse segmento porque está em evidência. Pesquisa verdadeiramente, conversa com outros franqueados. Né? Eu acho que é muito importante isso. Todas essas redes têm os seus defeitos e as suas qualidades. Conversa com outros franqueados para tomar uma decisão verdadeira e sai um pouquinho da caixa. Fala assim, se você vai ter uma franquia, você vai ter uma franquia que você vai deixar na mão de um funcionário, né? Um valor significativo, ou você vai ter uma franquia que você vai dominar e você vai cuidar e fazer crescer. Eu acho que essa é a minha dica. E aí, vem conhecer um pouco do nosso negócio. E como é que o pessoal conhece o teu negócio? Quais são os canais oficiais? Bacana. Então, primeiro, seja um franqueado, né? prudentedobrasil.com.br, seja um franqueado. Pode entrar em contato com umas masters das redes sociais. As redes sociais, elas são bem presentes. Se quiser entrar em contato comigo também, eu vou colocar no meu perfil, raquelcarvalho.frança. Vou colocar ali um link para seja um franqueado também para fazer contato. Excelente, pessoal. É isso aí. Vamos encerrar aqui o episódio. Clique aí nas informações gerais aí que a gente vai colocar nos links. Sigam as nossas redes sociais também. Perfeito. Muito obrigado, Raquel. Eu que agradeço. Foi ótimo incrível aprender um pouquinho de seguros, prudential, marca. Foi muito bom. Obrigada a você. Parabéns. Parabéns pela aula, Obrigada. pela marca. Obrigado, gente. Valeu. O Soluto é um RP dedicado ao franchising com 20 anos de atuação e mais de 500 marcas atendidas. Nossa plataforma é 100% na nuvem, modular e adaptável a diversos segmentos. Nos diferenciamos pela capacidade de conectar o seu negócio de ponta a ponta, atendendo a franqueadoras e integrando toda a rede. Oferecemos soluções para todas as fases e tamanhos de operação.
acompanhando o crescimento e as novas necessidades da sua rede. Para redes em expansão, centralizamos o trabalho do time de expansão, integrando a plataforma aos principais portais de franquia. Automatizamos a apuração e cobrança de royalties, gerenciamos finanças, inaugurações e o trabalho dos consultores de campo, além de facilitar o processo de compras. A extranet da Soluto oferece ferramentas para a transferência de know-how, comunicação, solicitação de peças de marketing, além do EAD. Como associados da BF há 18 anos, reforçamos o compromisso com o franchising ético. Fique à vontade para entrar em contato conosco e conhecer um pouco mais de nossas soluções para você. Eu falava, vambora, gente, entra no site logo, bora comprar. Tá perdendo tempo. Não posso falar isso. Vou falar o quê? Mas gente, vambora vender.